3 medidas provisórias estruturais do governo caducaram. Vamos conversar agora com a Paula Lobão, porque ela tem mais informações, até porque 2 são ligadas ao Ministério da Economia, da Fazenda. É isso, né, Paula? Bem-vinda. Isso mesmo, Piotr. Obrigada. Boa tarde mais uma vez para você e para todo mundo. Semana vai finalizando aí com muitas críticas em relação à falta de articulação política do governo Lula no Congresso Nacional. Como você falou aí, 3 MPs caducando, 2 são derrotas para o Ministério da Fazenda, para Fernando Haddad. A primeira delas é a MP do CARF, que tinha como objetivo alterar o critério de desempate nos julgamentos administrativos do órgão. A proposta dessa MP trazia de volta o antigo voto de qualidade. E é um voto aí a favor do fisco, que garantia aos presidentes das câmaras, os conselheiros representantes da Fazenda Nacional, o voto duplo para desempatar os julgamentos de processos administrativos no âmbito federal. Derrota, então, para o Ministério da Fazenda. A outra derrota para Fernando Haddad é a MP do COAF, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que deixa o Ministério da Fazenda e retorna para o Banco Central. E, por fim, a terceira é a MP da FUNASA, que, segundo o presidente Lula, o desejo dele era acabar com a Fundação Nacional de Saúde, e a MP tendo sido caducada, agora a FUNASA vai ter que ser recriada. Agora, Piotr, a gente lembra aqui que o governo, no meio dessa situação toda aí de articulação política falha e cheia de críticas, conseguiu salvar a MP do Bolsa Família essa semana, garantindo os R$600 para famílias beneficiadas por esse programa, e o MP da reestruturação da esplanada dos ministérios, que segue então e faz a manutenção, faz manter e faz valer o desenho feito pelo presidente Lula de 37 pastas na esplanada dos ministérios. MP essa alvo de muitas críticas por parte principalmente do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, com relação à falta de articulação política do governo Lula e principalmente de seus ministros Alexandre Padilha e Rui Costa, e que inclusive foi salva aí nos 45 do segundo tempo por uma negociação, um acordo entre Arthur Lira e as lideranças partidárias. Segue então esse clima de articulação política, deixando muito a desejar aqui em Brasília, semana com esse desfecho, onde o governo conseguiu salvar algumas MPs, mas termina a sexta-feira, termina a semana com 3 derrotas, com MPs caducando. Piotr. Muito obrigado, Paula. Vamos continuar com esse assunto, porque nós temos, obviamente, uma análise sobre o que é exatamente essa articulação do governo, porque tem alguns pontos para serem levados em conta. Primeiramente, a gente viu a volta do fisiologismo, ou seja, liberação de emendas, a cessão de cargos em ministérios e estatais, enfim, essa coisa toda dentro da estrutura da máquina pública federal, aos parlamentares para conseguir esse apoio. Só no dia ali para aprovar essa medida provisória na Câmara da Esplanada, ou seja, para manter a configuração dos 37 ministérios, apesar das alterações que a Câmara fez, impondo sim uma derrota ao governo, mas para aprovar esse texto, que já era uma derrota para o governo, teve a liberação de R$1 bilhão e 700 milhões de reais. Bom, tem também todas as medidas que o governo tem confrontado o Congresso Nacional. Vou citar só 2. Decisões do Congresso Nacional sobre a privatização da Eletrobras e também o marco de saneamento. O governo foi contra exatamente 2 coisas que o Congresso lá atrás já tinha decidido. As ideias ruins, uma série de ideias ruins que não passam, rever reformas, por exemplo, que também foram discutidas pelo Congresso Nacional. A própria Justiça agora, decisões que chamam a atenção. O próprio Arthur Lira, no dia 30, o ministro Toffoli liberou um processo de que ele tinha pedido vistas para ser julgado pelo Supremo, que é exatamente um recurso de Lira. A pergunta é por que exatamente na noite do dia 30 isso foi liberado, quando Lira estava dizendo o governo vai perder porque a articulação dele é ruim. Bom, além do que, a própria eleição de outubro, isso chama bastante atenção. Na eleição de outubro, vencida pelo presidente Lula, o Congresso não é exatamente um Congresso parecido com o governo federal. É muito mais liberal na economia, conservador nos costumes. Vamos conversar agora com Cláudio Dantas, que está conosco lá em Brasília, e tem mais informações, porque diante desta realidade, que obviamente o governo não esperava, imaginava o presidente Lula que teria a vida que teve no primeiro mandato dele, mas no primeiro mandato dele teve mensalão também, né? Vamos lembrar das coisas, né, Dantas? Fato é que o governo está pensando em fazer uma mini reforma ministerial. Isso é crível? É realmente possível de acontecer já com menos de 6 meses de governo, Dantas?
Boa tarde, Piotr. Boa tarde a toda a nossa audiência. Sim, na verdade, esse foi o tema da conversa do Lula com o Arthur Lira esta semana, em função da aprovação da MP da Esplanada. O que acontece, Piotr? O governo Lula, quando ele foi montado a partir de uma perspectiva das forças políticas, especialmente das lideranças políticas que o ajudaram a ser eleito, e não considerando aquelas forças e aquelas lideranças políticas que poderiam ajudá-lo a governar. Nós estamos vivendo já há meses uma crise de governabilidade que se acentua, chegou ao ápice aí nesta semana, e a partir daí é que não adianta. O Lula vai precisar abrir o espaço na Esplanada e fazer algumas mudanças pontuais. A principal delas é justamente na articulação política. O Alexandre Padilha já não tem mais condições, a situação dele ficou insustentável e internamente o Lula já considera trocar o Alexandre Padilha pelo José Múcio, que é o atual ministro da Defesa. Nesse sentido, a defesa seria ocupada por Jacques Wagner, senador, que vem a ser o relator da MP da Esplanada lá no Senado. E no caso da abertura do espaço na Esplanada, para os principais partidos que podem compor essa base, nós teríamos aí a seção do Ministério da Educação para a União Brasil, Ministério da Saúde para o PP e o Ministério da Agricultura para o MDB. Ou seja, é uma mudança muito forte do que é exatamente, porque nós estamos falando de ministérios poderosos, importantes. Agora, o Dantas, uma coisa é ceder espaço na Esplanada, a outra coisa é a base votar realmente com o governo. Uma coisa está ligada à outra ou os tempos são diferentes? Tá ligado, porque assim, antigamente funcionava de forma diferente, né? O parlamentar, quando precisava de emendas, da liberação de emendas, ele tinha de bater na porta de um ministério, tinha que passar ali, né, o chapéu, levar pedidos, né, das suas bases para poder conseguir. Muitas vezes não era nem atendido pelos ministros. Isso mudou de uns anos para cá, isso foi bem diferente já no governo do Bolsonaro e o Congresso se acostumou com isso, se acostumou com as emendas obrigatórias, se acostumou com o orçamento secreto, mas se acostumou com uma dinâmica diferente, em que ele tem mais autoridade para dizer para onde vai as emendas e que não passaria mais por esse tipo de aperto, né? Esse périplo dos parlamentares na Esplanada, nos ministérios que têm esse poder orçamentário. E é justamente isso que vem acontecendo. Quer dizer, o governo do Lula, quando você vê as críticas aí na imprensa, lideranças partidárias dizendo que o governo está governando de um jeito antigo, o próprio Ciro Nogueira, numa entrevista hoje à Jovem Pan, ressaltou isso. O Lula parece que está governando como era lá naquele primeiro mandato dele, no segundo mandato. Isso mudou muito. De fato, Rui Costa, por exemplo, é um ministro que está fazendo do mesmo jeitinho, do jeito antigo. Isso tem irritado muito as lideranças partidárias. O pessoal muitas vezes fica esperando na antessala, não é atendido pelo ministro. A mesma coisa acontece com Alexandre Padilha, não recebe deputados, quando recebe fica com aquela conversa mole, não entrega, promete e não consegue entregar porque o Rui Costa não faz a parte dele, enfim, vira realmente uma lástima essa articulação política. Não tem jeito, você tem hoje um Congresso empoderado, um Congresso que tem muito mais poder, este Congresso, Piotr, ele quer participar. Ele quer ter também os louros, colher os louros das reformas que são aprovadas, né, de tudo que das propostas que passam no Legislativo. Ele não quer ser um mero carimbador, ele quer poder politicamente colher os louros daquelas propostas que terão um impacto positivo na sociedade. E para isso eles precisam participar também do governo, para além dessa questão simplesmente da dinâmica da liberação de emendas para atender as bases eleitorais. O Dantas, rapidamente, além, obviamente, das medidas que afrontaram o Congresso Nacional, eu citei duas aqui, em relação ao saneamento e a questão da Eletrobras, que está no Supremo Tribunal Federal, é notório que o governo tem uma certa proximidade com o Supremo Tribunal Federal. Isso parece que não há dúvida. Essas duas medidas recentes, uma delas do próprio Supremo, do ministro Dias Toffoli, que abriu lá um processo para julgamento agora na corte, ele estava segurando esse processo já havia anos, em relação a Arthur Lira. E agora também, teve também, obviamente, a decisão do TSE contra Deltan Dallagnol, e agora essa decisão lá da Justiça do Rio Grande do Norte contra Rogério Marinho. Isso, embora sejam todos da oposição, isso não passa uma imagem ruim
do governo que poderia estar articulando, digamos, debaixo dos panos para, digamos, criar um problema, um constrangimento para parlamentares? Mesmo os da base, que podem estar na base nesse momento, não começam a perceber que tem ali jogo de chantagem? Esse tipo de coisa não começa a povoar a mente dos parlamentares e isso é ruim para formar uma base no governo, uma base no Congresso? Sem dúvida, passa uma relação de desconfiança, cria-se uma relação de absoluta desconfiança. Esse é um outro problema, né? Isso acaba agravando todo esse contexto político aqui, da dificuldade que você tem hoje com esse entendimento, né? Você citou diversas medidas, questões judiciais, hoje já se tem um pouco aquela consciência de que o governo Lula estaria se utilizando do Supremo para poder implementar o seu projeto político, desconsiderando o interesse do Congresso. E isso acaba sendo sentido como um desrespeito, um atropelo. Na própria MP do saneamento, eles deram o recado, disseram, não, essa aqui não. Você tem uma proposta que foi um marco do saneamento que tramitou no Congresso, foi aprovado pelo Congresso e foi sancionado. Você não pode simplesmente se utilizar, né, da caneta ali para mudar uma lei a partir de um decreto, ou mesmo, depois de derrubado esse decreto, tentar recorrer ao judiciário para recompor essa posição. Então, assim, o governo Lula, o Lula e os seus ministros, eles estão tomando decisões que só dificultam esse processo, e já está difícil. Por isso que a tendência é esse quadro se agravar caso não haja medidas concretas de abertura do governo para a presença dessas lideranças partidárias, desses partidos que podem formar uma base que facilite a aprovação desses projetos. Piotr. Cláudio Dantas, muito obrigado, viu? Boa tarde a você. Obrigado pela participação aqui no PROS.